Glória a Deus. Repita comigo, não é por força, e sim pela fé. Mais uma vez, não é por força, e sim pela fé. O que a gente vê é que muitas pessoas estão se desgastando e tentando conquistar através do esforço próprio e das próprias forças. O que eu quero que você entenda é que existem situações que nós deixamos a nossa fé de lado e a gente acaba querendo resolver por conta própria. Alguém já aconteceu isso com alguém aqui? Que você está com uma situação, você está com um problema, você tenta fazer, tenta resolver, não está indo, e aí você fala, isso só me resta orar. Você fez de tudo. Se você tivesse orado primeiro, você tinha poupado muito esforço. E é quando você ora, você fala, nossa, olha, deu certo. E o que eu quero que você entenda é que é tempo da gente exercitar a nossa fé. Acreditar que os nossos problemas não são maiores do que o nosso Deus. É tempo de você começar a acreditar que Deus ele vai fazer na sua vida e transformar. Amém? Já aconteceu com você? Comigo já aconteceu várias vezes. Estava lá na empresa, e aí você está fazendo um negócio, termina um trabalho, termina um projeto. Quando você chega em casa, toma um banho, você deita, fecha o olho, aí você lembra do negócio que você esqueceu de fazer lá no projeto, ou de montar lá numa máquina. Ou então quando você deita, vem a solução daquele problema que você ficou das 8 às 5, martelando, pesquisando e não resolvia nada. Já aconteceu isso com você? Ou até nos negócios da sua empresa, você já estava lá, meu Deus, o que eu faço, Jesus Cristo? Não está batendo esse fluxo de caixa, não está dando certo. E aí quando você deitou a cabeça, virou de lado, veio na sua cabeça. Já aconteceu isso com você? Comigo já aconteceu um monte de vezes. E querido, quando a gente descansa, quando a gente confia, quando a gente exercita a nossa fé, a gente para de se desgastar, de se esforçar tanto assim, e Deus trabalha por nós. Amém? Então eu quero que você entenda que é tempo de você deixar Deus trabalhar por você. É tempo de você exercitar a sua fé. Não é pelo que eu faço, mas é por aquilo que Ele fez por nós. E eu quero ler com você um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, a partir do versículo 1. É um texto muito conhecido, mas durante essa noite, durante esses dias, o bispo pediu para eu trazer a palavra às 5 horas, e eu pensava, Deus, que palavra eu levo, o que eu vou ministrar, e na sexta-feira Deus me deu uma palavra, mas ainda não ia, e nessa madrugada eu acordei, Deus me deu um texto, e aí sabe quando você dorme sonhando com aquele texto? Eu estava sonhando, estava montando minha pregação dormindo, meu Deus. E Deus me deu esse texto e eu acordei, li, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Versículo 1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr.
Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Olha isso. Você vê uma história de uma mulher que ficou viúva, com 2 filhos para criar, e o marido ainda deixou dívida para ela. Ela se encontra numa situação onde o credor, onde aquela pessoa que emprestou o dinheiro para o marido dela, veio cobrá-la, mas ela não tinha o que entregar para ele. E naquele momento o que ela tinha de mais valor eram seus 2 filhos. E aí o credor falou: então eu vou levar os seus 2 filhos, eles vão trabalhar para mim e vai pagar essa dívida. Não existe uma outra forma de fazer isso. E aí a gente olha, e eu acredito, o desespero dessa mãe. Imagina você com seus 2 filhos, chegar alguém na sua casa e falar para você: você não tem como pagar? Então eu estou levando seus 2 filhos. Estou levando seu filho. E aí eles vão trabalhar e vão pagar tudo que você deve. Alguém que você não sabe quem é, não sabe para onde está levando seus filhos, e que talvez você nunca mais os veja. Então você começou a entender um pouquinho o desespero dessa mãe? E ela está desesperada. Mas ela percebe que o marido dela serviu aos profetas a vida inteira. E ela compreendia que alguma coisa, uma palavra, algum recurso ia acontecer se ela procurasse Eliseu. E quando ela chega até Eliseu, ela conta toda a sua história, conta todos os problemas que têm acontecido. E Eliseu pergunta para ela: o que você tem em casa? Olha só, o que você tem em casa? Ela não enxergava nenhum recurso dentro da casa dela. Ela só via a única saída, que era levar os filhos dela. Mas a provisão que iria transformar a vida dela estava dentro do lar dela, dentro da casa dela. Era algo que ela ainda não tinha percebido, algo que ela ainda não tinha prestado atenção. O recurso ele não estava vindo de fora, não era algo externo. Eliseu não disse assim para ela: olha, então você vai fazer o seguinte, você vai fazer um bico aqui com a gente, aqui com os profetas, eu te pago isso aqui por hora, você vai juntando, e aí depois você vai pagando lá umas prestações para ele. 5 anos caduca a dívida, não é? Tem gente que é assim, mas você vai pagando. Eliseu não fez isso. O recurso não ia vir de fora. Ela não ia se esforçar, ela não ia se desgastar. Mas pela fé daquela mulher, Eliseu viu que dentro da casa dela existia algo que iria transformar a vida da família dela. Existe algo dentro da sua casa que você ainda não percebeu, que vai mudar a sua vida e a sua família. A gente acaba olhando para as coisas mais difíceis, para aquilo que tem mais glamour, que é mais caro. Mas é a partir do simples que Deus começa a trabalhar em você. É a partir do pouco que Deus começa a multiplicar e te levar para o muito. E naquele momento a única coisa que ela tinha era uma vasilha com um pouco de azeite. Ela poderia olhar para aquele azeite e dizer: isso aqui, tem um azeite aqui, mas o que vai me resolver? Só isso que eu tenho. Mas Eliseu decide exercitar a fé daquela mulher. E ele fala: é o seguinte, pegue vasilhas e comece a enchê-las. Ela poderia parar e pensar: mas esse cara é doido? Eu tenho aqui uma vasilha pequena com um pouco de azeite, como eu vou encher um balde? Como eu vou encher mais que uma vasilha? Eu não vou fazer isso, eu vou recorrer a outra pessoa, eu vou recorrer a outro lugar. Ela poderia ter pensado isso, mas ela decidiu seguir a palavra que o profeta lançou sobre a vida dela, e ela decidiu exercitar a fé. Muitas vezes a gente deixa uma palavra de lado, muitas vezes a gente tem um problema e nós buscamos a Deus, e a gente quer uma resposta imediata de Deus.
Sabe aquele momento que você ora, termina de orar, se levanta e fala, cadê a resposta? Cadê Deus? Não está funcionando, está ruim. E aí você decide procurar esse recurso em outro lugar, tentar uma outra coisa, uma outra situação. E aí você se desgasta, cansa e não resolve. Querido, é tempo da gente parar de desgastar, de bater cabeça e começar a exercitar a nossa fé. Não é o quanto você está trabalhando, mas é o quanto você acredita que Deus pode fazer na sua vida. Não é o quanto você tem vindo todos os cultos da semana. Não, eu preciso de todos os cultos e só assim eu serei totalmente abençoado. Meu irmão, não é o quanto você se desgasta ou quantas vezes você vem, mas é aquilo que Cristo fez por mim e por você. Não é pelo que eu faço, mas é sim por aquilo que Ele fez. E eu ouvi uma palavra na minha vida, entregaram uma palavra na minha vida uma vez, que foi o seguinte: eu estava na época já do casamento e comprando e conseguindo isso, aquilo, conquistando. E é muito bom você conquistar, é muito bom você conseguir as coisas. E a gente, o que é o nosso próximo passo, o que a gente tem que fazer? Mas uma pessoa chegou em mim e falou assim: e aí, como é que estão as coisas? Eu falei, tá da hora, a gente está conseguindo, a gente está conquistando. Uau, que incrível. E ela disse assim para mim: permita-se ser abençoado. Essa frase pode ser muito simples, mas ela mudou a minha mente, ela mudou a minha cabeça. E naquele momento Deus falou ao meu coração e eu comecei a desacelerar. Eu e a Ju, a gente começou a desacelerar, a gente começou a ficar... E a partir do momento que a gente desacelerou, a gente falou, vamos exercitar, vamos crer, eu creio. Meu irmão, o recurso foi chegando. As coisas foram chegando na nossa vida. A gente foi ganhando. As pessoas mandavam mensagem: sonhei com o seu casamento, preciso te abençoar. Porque não é o quanto você está trabalhando ou se desgastando, mas é o quanto você acredita. Se você crê, meu irmão, até quando você estiver dormindo, Deus vai estar trabalhando e você vai estar ganhando, vai estar recebendo. Essa mulher, ela acreditou. Permita-se ser abençoado. Talvez existam pessoas que querem te abençoar de alguma forma, mas você tem impedido isso. Você tem criado barreiras. Você tem se sentido autossuficiente, orgulhoso, orgulhosa. Eu não vou pedir ajuda. Eu não vou contar isso. Eu não vou falar isso para o meu pastor. O que ele vai achar de mim? Mas, irmão, é quando você mostra, quando as pessoas te veem, quando você mostra sua fraqueza para Deus, Ele vai te tornando forte, Ele vai acrescentando. É como alguém que tem uma empresa. Como é que você vai vender se ninguém te conhece? Como é que você vai vender se você não oferece para que as pessoas comprem de você? Então é tempo da gente deixar o orgulho, o ego, a autossuficiência de lado e começar a se permitir ser abençoado por Deus. Começar a entender que nós somos dependentes dEle. Colocar a nossa vida, o casamento, a vida dos nossos filhos diante do Senhor. Eu não tenho um filho ainda, mas eu já coloco, Deus, guarda. Já peço paciência desde já. Permita-se. Porque um milagre vai acontecer a partir daquilo que tem nas suas mãos. Se é um pouco de azeite que tem nas suas mãos, é a partir daí que o milagre vai começar. Se é isso que tem nas suas mãos para começar o seu negócio, é a partir disso que você vai se tornar uma grande empresa. Se o que tem na tua conta, você está achando pouco, creia que é a partir disso que você vai pagar a escola dos teus filhos, é a partir disso que você vai pagar a sua faculdade, é a partir disso que você vai reformar a sua casa, é a partir disso que você vai sair do aluguel e ter a sua própria casa. Porque o milagre, meu irmão, vai começar a partir daquilo que está nas suas mãos.
A mudança vai começar através daquilo que está na sua casa. Só que você precisa acreditar, você precisa crer. E o profeta ele fala e ele dá uma ordem. Ele fala: olha, pega essas vasilhas, entra na sua casa com os seus filhos, fecha a porta e começa a derramar esse azeite. Existem projetos e sonhos que devem ficar só dentro da sua casa. Mas o que você está falando? Meu irmão, existem coisas na sua vida que vai ser o tempo do silêncio. É só quem está ali com você, só quem vai te fortalecer, que vai saber. Você tem um projeto, irmão? Fecha a porta da sua casa, junta com a sua família, ora por esse projeto, e Deus vai fazer crescer. Porque tem muita gente que tem uma ideia, tem um projeto, Deus começa a fazer, ela começa a espalhar, e aí dá errado, aí não sabe por quê. Mas eu entendo que existem coisas, existem sonhos, existem projetos que devem ficar ali, ó, dentro de casa, com a porta fechada. Só quem tem acesso é o seu marido, é a sua esposa, são os seus filhos. E existem projetos, meu irmão, que às vezes nem a sua esposa e nem o seu marido vai saber, mas é seu e de Deus. Existem situações que só você e Deus vão saber. Ore por isso, entregue nas mãos dele. É tempo da gente se fechar dentro de casa. Nós ficamos aí um período em quarentena, trancados com a nossa família. E eu olho para esse texto e vejo aquela mulher trancada com os filhos, no momento de crise, no momento de necessidade, no momento de problemas. E muitos passaram por isso. Mas, meu irmão, o recurso que te sustenta está dentro do seu lar, está dentro da sua casa. Novos projetos surgiram a partir desse tempo fechado dentro de casa. Novas empresas nasceram, novos sonhos cresceram, pessoas descobriram seus chamados. Basta você crer e exercitar a sua fé. E meu irmão, ela começou a derramar aquele azeite, e começou a multiplicar, começou a encher todas as vasilhas, e não parava, até o último instante que não tinha mais, e o azeite parou. E aí o profeta disse: olha, você vende, paga as suas dívidas e vive com aquilo que sobrar. Olha isso. Todo o azeite que teve ali, todos os potes, todas as vasilhas que ela encheu, ela pagou a dívida dela, e ela viveu daquilo que sobrou. Meu irmão, quando eu penso em viveu, eu não sei qual é a idade dessa mulher, eu não sei qual é a idade dos filhos dela, mas eu sei que daquele momento até a morte dela não faltou. Eu sei que daquele momento até o final da vida dela não faltou. Porque a bênção não era só para ela, mas era para os filhos. Então eu acredito que a bênção passou da vida dela, foi para os filhos, e os filhos dos filhos dela começaram a usufruir de uma palavra que ela recebeu e ela acreditou. Meu irmão, o recurso que Deus entrega na sua mão não para em você. Ele continua na vida dos seus filhos, ele continua na vida dos seus netos, ele continua ecoando em geração em geração. Mas às vezes a gente acha que é só pra gente, é só pra você viver aquilo. Meu irmão, mas quando você acredita e você exercita a sua fé, não é só você que vai desfrutar. Não é só você que vai desfrutar. E a partir desse momento você não se preocupa se vai faltar, porque você já tem. E quando ele fala de sobra, meu irmão, às vezes você pode pensar: nossa, sobrou. Ah, sobrou. E aí você pensa: ah, é pouco. Meu irmão, quando você está com Deus, Ele te coloca no muito. A mulher, ela estava aqui, ela já estava aqui, ó. Então essa tarde é a hora de você entender que você serve um Deus, que Ele vai te abençoar, que vai te prosperar, que vai multiplicar, não só você,
mas a sua família, a sua descendência, a sua geração. Você crê nisso? Você recebe isso? E quando você para pensar, mais um copo, um cálice de azeite, o que ela vai fazer com isso? Quando você começa a estudar um pouquinho aqui sobre a importância do azeite no Antigo Testamento, você percebe que o azeite ele era usado para fazer comida, ele era usado para iluminação, ele era usado como cosmético, ele era usado para ungir pessoas, ele era usado para passar nas feridas dos doentes. Sabe o que essa mulher se tornou? Ela deixou de ser alguém que devia. Ela começou a ser um centro de distribuição. Ela começou a abençoar. Ela começou a distribuir. Aonde faltava, ela tinha azeite para entregar. Tá faltando azeite aí no supermercado? Eu tenho azeite para entregar. Tá doente? Eu tenho azeite para entregar. E a partir dela começou, meu irmão, a multiplicar, a prosperar. E já não era apenas a geração dela, não era só a família dela, mas aqueles que estavam à volta, aqueles que estavam na rua, aqueles que estavam na cidade, todos eles começaram a usufruir da bênção que aquela mulher recebeu, de uma palavra que ela começou a exercitar a fé. Todos aqueles que estavam ao seu redor começaram a usufruir, começaram a viver. Querido, levanta sua mão, levanta sua mão. Você está pronto, irmão, para ser canal de bênção na vida das pessoas que estão à sua volta? Você está pronto para ser um canal de bênção nas pessoas que trabalham com você, que estudam com você, na sua família, na sua casa? Você crê nisso? 2021 não acabou. As pessoas que estão ao seu redor vão começar a viver através da sua vida, porque você vai ser o ponto de referência. Quando faltava, eu imagino na minha cabeça, mas onde eu posso arrumar o azeite? E falavam, olha, existe uma mulher, ela tem 2 filhos lá tem. Vão chegar pessoas que vão estar procurando uma resposta de Deus. E aí vão dizer assim, olha, o David tem essa resposta para você. Olha, o Leandro tem essa resposta para você. A Gabi tem essa resposta para você. O Caio tem essa resposta para você. Vai lá, porque ali, ó, quem sai dali, sai transbordando. Quem sai daquele lugar, multiplica, cresce, é abençoado. Se prepara, porque Deus vai usar aquilo que tem na sua casa para virar uma chave na sua vida. Porque não é pelo seu esforço ou por aquilo que você faz, mas por aquilo que Cristo já fez. Amém? E eu vejo algo nesse texto, que os filhos dela seriam levados como escravo para pagar uma dívida. Quando você vê a lei mosaica, ela permite que aquele que deve entregue os filhos para que trabalhe e pague a dívida. Mas naquele momento, o profeta, naquela hora, era como se fosse Jesus na vida dela, dizendo, ei, a sua dívida já foi paga. Você não é mais escravo. Os seus filhos não serão escravos, porque a sua dívida já está paga. E Jesus Cristo se entregou na cruz e pagou a minha e a sua dívida. E por isso nós não somos mais escravos. Não somos escravos do medo. Não somos escravos da necessidade. Não somos escravos da falta. Não somos escravos da enfermidade. Porque nós já fomos livres, libertos. A nossa dívida já foi paga por Cristo Jesus. Não é tempo. E não vai chegar a escravidão na sua família, não vai chegar a escravidão na sua casa. Porque tem gente que se torna escravo daquilo que falta e também daquilo que tem. Eu não vou fazer isso porque é o único dinheirinho que eu tenho e eu vou guardar o meu dinheirinho. Eu não vou arriscar porque eu só tenho esse tanto aqui, vou guardar. Eu não sei, preciso guardar.
para quando chegar naquela situação de urgência e não tiver mais nenhuma, eu uso. Ai, meus R$2, Senhor, guarda. Eu sei que eu vou precisar em algum momento. E se torna escravo do pouco. Se torna escravo da falta. Mas também tem aquele que, uau, Deus me prosperou. Olha meu carro. Mas não encosta, só arranha. Não só eu dirijo, claro que não. Comprei um para minha esposa porque ela não pode encostar nele, porque esse é meu. O que é meu é meu, o que é dela é dela. Já ouviu isso? É o meu dinheiro, o dinheiro dela. E aí se torna escravo daquilo que ele tem. Se torna orgulhoso, se torna arrogante. E não cresce, não evolui, não prospera. Meu irmão, você não foi chamado para ser escravo, mas você foi chamado para ser filho. E quem é filho tem acesso ao Pai. E quando você tem acesso ao Pai, você recebe tudo aquilo que você pede. Você recebe tudo aquilo que você coloca em oração, crendo. Você precisa crer. Não basta apenas querer. Você precisa crer. Você precisa confiar. Você precisa acreditar. Porque querer é você ter uma ideia e falar, eu quero isso. Mas eu não me arrisco a tentar, porque eu não acredito que possa dar certo. Mas eu quero. Agora acreditar, confiar, ter fé, é você falar, eu quero. E eu vou, porque o meu Deus vai me sustentar naquilo que eu precisar. Eu já sou um vencedor. Lucas 5, pode pôr para mim? Lucas 5, versículo 5. Lucas 5, versículo 5. Olha isso. Alguns discípulos pescaram a noite inteira e... Você já conhece essa história, não é? E não deu nada. Não foi. Não deu certo. Não conseguiram pegar um peixe. Olha isso. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Olha o que Pedro diz. Mestre, a gente se esforçou. A gente desgastou, batemos cabeça, trabalhamos, fizemos e não tivemos nenhum resultado. A gente tentou tudo e não tivemos resultado. Mas debaixo da tua palavra, nós vamos lançar as redes. Viu algum recurso externo? O recurso já estava no barco. Qual era? A rede. Era o que ele precisava dos peixes. Ele não precisava ir comprar uma outra rede, um outro barco, mas o recurso já estava no barco. Mas Jesus chegou e liberou uma palavra. E eu entendo que não é pelo teu esforço, não é pelo meu braço, mas é por uma palavra. É pela fé. É porque eles se permitiram ser abençoados. Pedro fala assim, olha, a gente não conseguiu. E eu imagino ele pensando, eu vou me permitir ser abençoado. Porque eu creio que da onde essa palavra está vindo, ela não vai voltar vazia. Eu creio que da onde essa palavra está vindo, vai haver multiplicação. Eu creio que da onde essa palavra está vindo, vai dar certo. E por isso eu vou lá, vou lançar de novo. E o resultado vai vir. Deus está te falando, irmão. Confia. Descansa. Acredite. Permita. Permita que a palavra de Deus faça na sua vida. Lance suas redes. Derrame o azeite. Multiplique. Mas entenda que não é o teu esforço, mas é por aquilo que Cristo fez. É pela tua posição de filho, de filha, que os resultados vão chegar. Amém? Aleluia!
O louvor pode subir. Eu queria ler um último versículo com você que está em Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Olha isso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 1. Ó Gálatas insensatos, quem os olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Olha isso, preste atenção. Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Olha o que Paulo diz. Vocês creram num Jesus. Vocês viram Jesus fazendo. Vocês viram Ele sendo crucificado. Vocês receberam essa palavra na vida de vocês. Vieram firmes na fé. Só que agora vocês estão achando que os resultados da vida de vocês vêm pelo teu esforço. Você está achando que a sua salvação vem por aquilo que você faz? Você está achando que só porque você doou 10 cestas básicas, você está garantido e você recebeu salvação por causa disso? Não é pelo aquilo que vocês estão fazendo, mas é por aquilo que Cristo fez. E não existe nenhuma obra maior do que isso. Vocês receberam o Espírito, e é o Espírito Santo de Deus na vida de vocês. E Ele te deu poder, te deu autoridade. Meu irmão, você tem que entender isso na sua vida. Não foi por meio da lei, não foi por meio das regras, mas foi por meio de um favor imerecido. Você não fez para merecer, mas o amor de Cristo te entregou, te deu, te abençoou. Ele multiplica. Amém? Você crê? E ele fala isso aos Gálatas. E fala, olha, talvez vocês tiveram um problema, ou então desanimaram, ou ficaram, desanimados na fé, apagou aquela chama. Mas entendam que a obra de Cristo não está morta, não está apagada. E o que eu entendo é que nós não podemos abandonar a nossa fé e tudo que temos por causa de derrotas temporárias, por causa de pequenas derrotas. Talvez você sofreu alguma derrota em alguma área da sua vida, e por causa disso a sua fé foi abalada. Você desanimou, você ficou cansado, você se sentiu desgastado. Mas meu irmão, não deixe que essas pequenas derrotas, esses pequenos problemas abalem aquilo que Cristo fez por você. Não deixe que esses pequenos detalhes da nossa vida abalem a obra que Cristo fez por você, porque ela é grande, ela é atual e ela é para sempre. Então, irmão, se você precisa de restauração, comece a orar. Se você precisa que essa fé seja avivada novamente, comece a orar, comece a declarar, abra a sua boca, comece a profetizar. Eu creio que tem famílias aqui agora sendo restauradas. Eu creio que existem pessoas recebendo a cura aqui hoje, porque não é pela intensidade do tom de voz, ou se eu falo alto ou falo baixo, ou se você ora gritando, mas o que acontece é pelo poder do Espírito, é pela sua fé, é se você crê ou não, é se você confia ou se você apenas quer, é se você acredita. Não é pelo teu esforço, mas é pela obra de Jesus Cristo na cruz. Você crê? Você crê? Aleluia.
coloca em pé. Glória a Deus. Aleluia. Eu vi um estudo e eu achei isso muito interessante, porque isso me pegou de um jeito que eu nunca parei para pensar. E esse homem, ele fala o seguinte, ele fez essa seguinte pergunta. Eu fiz essa pergunta no NGA, então eles já sabem já. Mas ele perguntou o seguinte: qual é o contrário de morte? Qual que é o contrário de morte? Automaticamente todo mundo responde: é vida. Esse é o contrário de morte. Mas ele disse: o contrário de morte não é vida. O contrário de morte é nascimento. Porque você nasce e morre. Esse é o contrário. Mas irmão, um crente, velho, falei até uma gíria, até agora segurando e falei. Um crente, ele nasce, ele vive, ele desfruta, mas depois ele continua vivendo, mas ele vive na eternidade, ele vive na glória, ele vive com Jesus, ele não morre, ele não para, ele continua, ele avança, ele desfruta aqui e desfruta no céu. Deus está te chamando para desfrutar aqui, mas existe algo muito maior do que aquilo que você está vivendo, irmão. E eu queria que você começasse a orar, que você começasse a declarar sobre a sua vida, que você começasse a profetizar sobre o seu ano. O recurso está na sua casa, o recurso está nas tuas mãos, basta você confiar, basta você acreditar. Quando você chegar na sua casa, reúne a sua família. Você que está em casa, reúne a sua família agora, junta, faz uma oração e pergunta para Deus o que Ele vai fazer, o que Ele vai fazer para mudar a sua história, o que tem dentro do seu lar que vai mudar a sua história. Talvez você tenha um diploma lá parado que você nem lembra. Vai ser isso que vai mudar a sua história de vida. Talvez você entregou um currículo faz tanto tempo. Vai ser esse currículo que vai mudar a sua história. Não porque você só entregou, porque você é competente, mas porque a sua fonte, que é Deus, ela não para. Ela não para. Ela não para. Aleluia. Glória a Deus. Você crê? Será que você pode dar um aplauso ao Senhor? Aleluia.